todos os batistas do estado de Minas Gerais. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, estamos abrindo missões estaduais. Eu quero me dirigir a você neste momento para incentivá-lo a se envolver com a campanha de missões estaduais. Este é o carro-chefe da Convenção Batista Mineira. Precisamos de proclamar Jesus por todas as partes do estado de Minas Gerais. Você faz parte desta campanha. Eu me dirijo a você e te convido para fazermos um corpo a corpo, para sermos um corpo só, para estarmos juntos. Ser e fazer discípulos é o nosso tema. Então vamos por todos os cantos de Minas Gerais, mesmo nesse tempo de pandemias, mesmo nesse tempo de isolamento social, se envolva, faça parte desta campanha. Vamos levar Minas Gerais inteira a conhecer Jesus através da campanha de missões estaduais. Ser e fazer discípulos é a nossa missão. Nos resgatou e nos chamou.
Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco nessa noite. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, mais um momento de louvor, de adoração, de exaltação do nome do Senhor. Deus está presente no nosso meio, aqui onde nós estamos, na minha casa, aí na sua casa, onde você acompanha conosco essa live. E Deus, esse Deus presente, esse Deus conosco, esse Deus Emanuel, veio até nós, porque a palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Deus está no nosso meio. Louvemos, adoremos e exaltemos o nome do nosso Deus. Cristiane, quem já chegou aí? Boa noite, amada igreja, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós já temos muitas pessoas aqui conosco. Eu também abri uma sala aqui de vídeo, já tem também algumas pessoas, amigas aqui na sala de vídeo. Então é motivo de muita gratidão poder cultuar a Deus com os irmãos. Eu já quero dar meu boa noite para a Iele, para o Rodrigo, também para o Alan, para a Melissa. Boa noite para o Rainer, para a Alessandra, para o Davi e para o Danilo. Também para a Ivonete, que está assistindo juntamente com a Beth, para a Larissa e todos que estiverem aí nessa casa de bênção. Também quero deixar meu boa noite para a irmã Lucinha, que já está na nossa live conosco. Deus abençoe. Também o irmão Maurício, Tiago, Girlane, Heitor e todos que estiverem aí acompanhando. Boa noite também para a irmã Parley. Boa noite, irmã Parley, irmão Daniel e irmão Caleb. Que Deus esteja abençoando. Também quero mandar meu boa noite para a família do irmão Alessandro Vieira. Boa noite, Alessandro. Boa noite, irmã Cláudia. Boa noite, Ana Vitória e Maria Eduarda. Já estão todos presentes. Também boa noite para o aniversariante da semana, irmão José Carlos. Boa noite para você, meu amado irmão. Também para a Lu. Que Deus abençoe essa família. Boa noite também para a tia Kátia, para a irmã Gildete. Também para a minha querida Emily. E para o Lorenzo, aquele beijão, Lorenzo, da tia Cris. Deus abençoe vocês demais, demais. Boa noite também para a tia Sabrina, né? Deus abençoe sua vida, Sabrina. Também ao Fernando, ao Rafael, também a Alícia e ao Douglas, né? Hoje é o dia do Homem Batista, então parabéns a todos os homens que estão aí assistindo nossa live, né? Boa noite a todos vocês. Boa noite também a Neuza Nunes. Deus abençoe, Neuza. Hoje eu senti sua falta na IBD, Neuza. Já sinto a sua falta. Quero ver quando a gente voltar para o culto, o que eu vou fazer? Vou ter que mandar um ônibus toda semana em Vitória para te buscar. Deus abençoe vocês aí em Vitória. Também quero mandar uma boa noite para o Rogério Ferreira, que está assistindo lá da minha sala de vídeo. Também a Lucimar Alves. Também para a irmã Regina, né, e o irmão Rafael. Eles são os aniversariantes de bodas de casamento essa semana. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Também abençoe a vida do Tiago, do José Henrique. Boa noite também para a nossa preciosa Gisele. Boa noite, Gi. Boa noite, Dani. Boa noite também para a Gabi. Boa noite, boa noite. Também está conosco a Erlite. Deixou um gatinho tão fofinho aí para dar uma boa noite. Boa noite, irmã Erlite. Deus abençoe a sua vida. A Cris, né, mãe do Israel, já está aqui. Boa noite, Cris. Boa noite para você, para o Israel, para o Fábio, também para a dona Penha e o seu Arlindo. Boa noite também para nossa querida Débora. Que Deus abençoe sua vida, Débora, Davi, Pedro, também a irmã das dores. Graça e paz, amados. Também quero deixar meu boa noite carinhoso para a minha querida irmã Marinete. Que Deus esteja abençoando a minha querida. Ela é aniversariante, né? Junto com a Lelê. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de todos vocês, de todos aqui conosco. Lucimar, lá de Mantena.
Ai, como eu tenho saudade, gente, desse povo lindo. Deus abençoe a vida de cada um, irmão. E se eu ainda não te vi, não falei o seu nome, deixa aqui seu boa noite para me ajudar. Aí você vai me ajudar a te ver, né? E vamos comentar, vamos curtir na hora do louvor e assim a gente consegue interagir virtualmente. Amém. E nesse espírito nós vamos agora cantar, louvar, glorificar com a nossa voz. A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos erguer a nossa voz e louvar ao nosso Deus. Cante aí da sua casa, coloque um monte de joinha, um monte de coraçãozinho, porque assim todos vão saber que quantos estão cantando e quantos de nós estamos erguendo a voz em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos adorar ao Pai. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é Jesus, esse é o nosso Deus, o Cristo que estava desde antes de tudo, o Cristo que estava presente na fundação do mundo, o Cristo que apareceu muitas vezes no Antigo Testamento e que consolidou-se como revelação do Pai quando ele veio aqui, nasceu, cresceu, viveu e morreu em meu e em teu lugar e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. O Espírito Santo do Senhor foi dado a nós para que nós louvássemos e adorássemos e exaltássemos o seu nome. Então, adore ao Senhor, erga a sua voz, feche os seus olhos, cante louvores, cante adoração ao Senhor em nome de Jesus. Estamos aqui, nos devemos de ti,
Senhor Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome. Queremos, ó Pai, que o Senhor realmente incendeie o nosso coração. Queremos que o Senhor realmente, Pai, faça o milagre da transformação de vidas nessa noite. Que o Senhor realmente venha, ó Pai, e faça em nós o Teu querer, a Tua vontade. Que o Senhor realize em nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida. Queremos estar na presença do Senhor, queremos adorar ao Senhor, queremos servir ao Senhor. Receba, Pai, nessa noite o culto, o louvor, a adoração dos Teus filhos, porque cada um de nós erguemos a nossa voz, cantando louvores ao Senhor, fazemos, ó Pai, consciente de que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e nós queremos cultuar ao Senhor, queremos Te louvar nessa noite. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe, o Ministério de Louvor da igreja em 2 gravações. Graças damos ao Senhor pela vida dos irmãos que se disponibilizam a cantar, a louvar, para nos conduzir em louvor ao Senhor. Quero cumprimentar a Suelen Neves. Boa noite, Suelen. Boa noite, Gui. Deus abençoe você. Se a irmã Sônia estiver aí, boa noite, irmã Sônia, minha amada. Também quero dar meu boa noite para a Sandra. Deus abençoe, Sandra, que bom tê-la aqui conosco. Viu a Lele aí na bateria, Sandra? Sandra foi professora da Letícia, de língua portuguesa, professora muito querida. Boa noite, um abraço, Boa noite também para o Pedro, para a Isabela e para a Júlia, Deus abençoe. Também estou feliz com a presença da Michele da Silva. Deus abençoe, Mi, que Deus esteja abençoando você, a Gabi, o Batista e o Guilherme. Deus seja gracioso a cada dia mais com a sua família, derramando muitas bênçãos sobre vocês. E ela já chegou falando, finalmente, é verdade, Jade, eu não aguentava mais ficar sem você aqui. Boa noite, Jade, boa noite, Sávio, boa noite para o Caio. Que bom! Ela está dizendo que a net dela não está ajudando muito, mas que bom que você está aqui, minha irmã querida. Também quero mandar um beijão para a irmã Eloílda Eringer, também para o irmão Pércio, para a irmã Beth, para a irmã Elma. Gente, hoje eu estava pensando, toda vez que eu passo roupa, eu lembro da irmã Elma, que a irmã Elma uma vez falou comigo, já que a gente tem que fazer coisa ruim, que a gente faça bem feita. Ela passa do lado avesso e direito, todas as roupas. Então, eu fiquei... E é ruim mesmo, viu? Passar roupa é muito ruim. Mas ela falou isso comigo e deu uma gargalhada, e eu estava passando roupa e pensando como a irmã Elma é feliz, é animada, é vigorosa. Deus abençoe muito, irmã Elma. O Senhor nos ensina muito com a sua vida. Deus abençoe também. Boa noite para a irmã Rosângela Mancini, lá de Cachoeira, do Itapemirim. Que bom, irmã. Quarta-feira nós tivemos alguém aqui comentando, eu acho que foi Eusinete, irmã Rosângela, comentando que ela lembra de como você trabalhou com as crianças da igreja, Que bênção, fiquei tão feliz em saber disso. Também boa noite lá para Guriri, boa noite para a tia Sebastiana e para o tio Walter. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês aí nesse lugar gostoso que é Guriri. Também boa noite, vamos ver para quem mais já está aqui. Muita gente louvando, glorificando, falando glórias a Deus, muita gente louvando ao Senhor, concordando, Quando a gente diz amém, nós estamos concordando com o que está sendo dito. Então, muitos améns aqui. Obrigada, irmã Marinete, mandou uma boa noite para a família pastoral. A Lucimar falando que também sente saudade da gente. Boa noite aí para o Valmir, Lucimar? Boa noite, Deus abençoe essa família querida e amada. Vamos continuar louvando e cultuando ao único e verdadeiro Deus. E nesse momento nós vamos continuar nesse espírito de adoração. Eu quero só abrir um parênteses antes para dizer que a gente faz questão de dar uma boa noite, de falar o nome de quem está conosco,
porque se fosse lá no salão de cultos, nós estaríamos na porta para te dar aquele abraço, aquele aperto de mão. Então, dizer o seu nome corresponde, né? Um pouquinho, pelo menos, àquele abraço que a gente daria lá na porta, aquele boa noite, aquele seja bem-vindo, que é característico da Igreja Batista Nova Aliança. Nesse espírito de adoração, nós vamos continuar louvando com a irmã Sabrina, que vai adorar ao Senhor, e você, juntamente com ela, juntamente conosco, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há o que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há o que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta
Amém. Amém. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, ouvir os últimos recadinhos da Cristiane. Logo em seguida, nós vamos entrar no nosso momento de dízimos e ofertas. E logo em seguida, no nosso Minuto Kids, que está muito bonito, como sempre. Vamos lá, Cristiane, quem está aí, chegou depois? Amém. Nossa Aline Barros, né, gente? Deus seja louvado, irmã Sabrina, pela sua vida. Como é importante, minha irmã, você compartilhar louvores ao Senhor conosco. Eu quero dar meu boa noite para a irmã Silvana, que chegou, já desejando a paz do Senhor, já está aqui em GV, chegou em casa agora, graças a Deus. Que bom, irmã Silvana. Um abraço para você, para o Murilo, para o Marcos, que Deus abençoe essa família. Também quero mandar um abraço para a Gislaine, né, a Laninha, lindíssima. Que saudade, Laninha, tudo bem? Laninha, você está em Mantena? Onde que você está morando? Depois você coloca aqui para mim, tá bom? Um grande abraço para você, para os seus filhos lindos, Deus abençoe. Todo mundo aqui falando que bom louvar ao Senhor, né, através da vida da irmã Sabrina, uma bênção. Eu quero cumprimentar a Thaís, Deus abençoe, a paz do Senhor para você também, minha irmã, Deus abençoe você, a sua vida, né, também a Júlia, que está cada dia melhor, mais inteligente, até chamar o Israel para brincar, ela estava chamando o Israel para brincar. Que Deus abençoe vocês, o irmão Robson. Aqui, olha, a irmã das Dores entrou. Amém, irmã das Dores. Olha que bênção, gente, lá de Portugal, o Hudson está conosco. Glória a Deus, seja bem-vindo, Hudson. Que saudade, Hudson. Que bom que você está aqui conosco, cultuando ao Senhor. Que alegria, daqui a pouquinho o Minuto Kids. Hoje o Lorenzo está? Tá, hoje o Lorenzo está. Ai, que bom. Também quero cumprimentar a Girlaine. Boa noite, Girlaine. Boa noite para o Heitor, também para o Tiago. Deus abençoe essa família. Está todo mundo aqui, todo mundo feliz pela presença do Hudson aqui conosco. Que bom, Hudson. Também entrou na minha sala, não sei se permanece, mas eu quero cumprimentar lá de Batiba, tia Ruth Santiago. Tia Ruth, seja bem-vinda. Que Deus abençoe, né, a tia Ruth Santiago, e toda a família que seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos lá, nós vamos ter nesse momento... Pastor, só um minutinho. A Débora está aqui dizendo, minha mãe está na casa da minha irmã, está lá no Mutum de Baixo Guandu. Deus abençoe essa família linda, né? O pastor e todo mundo, os meninos, Deus abençoe todo mundo aí. Um grande beijo, um grande abraço para essa família abençoadora aí de Mutum Preto. Amém. Nós vamos continuar nesse espírito, temos o nosso momento de dízimos e ofertas. Cristiane vai colocar a tela aqui para nós. Nós estamos ainda, né, com o nosso salão de cultos fechados e você pode, durante esse tempo, contribuir com as suas ofertas e devolver ao Senhor os seus dízimos através de depósito e através de transferência bancária, né? Está aí na sua tela o número da conta, o número da agência, o CNPJ da igreja, caso seja necessário. Você pode também devolver os seus dízimos e ofertar, né? Contribuir com a sua oferta diretamente para o tesoureiro. Você vai entrar em contato com ele, nesse caso, por esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e vai marcar o dia, a hora e o local, né, que vocês vão se encontrar. Então você combina com ele direitinho, você pode também contribuir diretamente ao tesoureiro. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nosso relatório financeiro desse mês já foi fechado, né? O Senhor tem abençoado a nossa igreja, tem abençoado os nossos irmãos, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas financeiros que tantas pessoas têm enfrentado. Os nossos irmãos estão sendo sustentados e abençoados. Prova disso é que estão devolvendo fielmente seus dízimos ao Senhor e estão contribuindo com suas ofertas. Isso é bênção, é prova da fidelidade de Deus. Ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele tem sustentado a sua
sua igreja nesses dias difíceis. Amém? Vamos então ao nosso Minuto Kids dessa noite. Olá, sejam bem-vindos ao Momento Kids. Instrua a sua criança seguindo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Provérbios 22:6. Cada versículo memorizado da Palavra de Deus é um degrau a mais em direção à estatura de Cristo. Todo domingo, na celebração da noite, todas as crianças terão oportunidade de recitarem um versículo memorizado durante toda a semana. Então vamos ao Momento Kids. Verdadeiramente Deus é bom. Salmo 73:1. Pedro, Tiago, João do barquinho do mar da Galileia. Jesus mandou. Olhar do outro lado do mar da Galileia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O Senhor ensina meu caminho da vida. O Senhor é meu pastor, que não me faltará. O Senhor de todo o coração. Provérbios 3, 5. Pode cantar. Só que te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverá, no dia voltará, o céu para nos julgar, para sempre reinará, aleluia. Eu te amo, Senhor, Força minha. força minha. Salmo 18. Salmo 2. Pode falar. Deus é a nossa salvação. E aqui termina o nosso Momento Kids de hoje. Para o próximo domingo, envie o vídeo de seu filho recitando um versículo para o WhatsApp 991479778 até às 16 horas do sábado. E não se esqueça de gravar em um ambiente bem iluminado, com o celular na posição horizontal e de 1 metro a 1,5 metro de distância da sua criança. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Nossas crianças estão crescendo na graça e no conhecimento de Deus, estão sendo ensinadas, né? Para o domingo que vem, cada um vai trazer mais um versículo decorado da Palavra de Deus, e assim a Palavra de Deus vai sendo plantada no coração das nossas crianças. Hoje é dia do Homem Batista, e eu quero, nesses minutos que nos restam, meditar um pouquinho com você a respeito de como ser um homem usado por Deus. Dia do Homem Batista. Pastor, por que Dia do Homem Batista? É o dia que nós comemoramos alguma coisa? Não. É o dia que nós nos lembramos que nós somos filhos de Deus e que nós somos pessoas abençoadas e que podem ser grandemente usadas pelo Senhor. Então, vamos meditar um pouquinho nessa noite sobre como ser um homem usado por Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, o versículo 11. Êxodo, capítulo 33, o versículo 11. Se você estiver sem a sua Bíblia, dá tempo. Vai lá onde você guarda a sua Bíblia e pegue a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, para que você também, possa receber diretamente da sua Bíblia o que Deus tem a nos falar essa noite. Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava
da tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, com o seu amigo. Nós conhecemos bem, ou se não tão bem, pelo menos temos uma boa noção da história de Moisés, o grande libertador do povo de Israel, o grande herói usado por Deus para libertar o seu povo da opressão, do cativeiro egípcio. Sempre que nós lemos ou contamos a história de Moisés, nós ficamos admirados com a sua coragem, com a sua sabedoria, com a sua fé, com a sua capacidade de liderança. Ficamos impressionados com Moisés. Olhar para Moisés, falar de Moisés, é falar de um verdadeiro herói. O que às vezes nós não nos damos conta quando estamos falando sobre Moisés ou quando estamos estudando a vida de Moisés, é que Moisés era um homem que não tinha muitas diferenças de outros homens. Podemos dizer, sem medo de errar, que Moisés era um homem comum, como qualquer outro homem da sua época. Ele pode ser comparado, ou podia ser comparado, a qualquer outro nobre do Egito da sua época, qualquer outra pessoa bem instruída. Ele era um homem absolutamente comum, não tinha nada de especial que fizesse com que ele se destacasse, nada de extraordinário que fizesse com que Moisés se sobressaísse em relação a outros homens. Então, por que Moisés foi escolhido por Deus para uma missão tão especial? Por que Moisés foi selecionado? Se ele era um homem comum, por que não outro? Por que ele? O que ele tinha então de especial que não era visível, que não fazia com que ele se destacasse em relação aos outros, mas fez com que ele fosse escolhido pelo Senhor para ser o libertador de Israel? Por que justamente Moisés? O que ele fazia? O que ele tinha de especial? Hoje, no dia do Homem Batista, nós vamos estudar um pouquinho a vida de Moisés. Um pouquinho, é claro, porque a vida de Moisés ela é composta de muitas façanhas, de muitas coisas boas, de muitos milagres, de muito sobrenatural, de muito espiritual, de muitos detalhes que não daria para nós estudarmos a vida de Moisés totalmente, nem todas as características daquele homem, daquele grande homem de Deus. Mas podemos ver algumas coisas, um pouquinho da vida dele, através de 3 qualidades que eu gostaria de destacar com você. 3 qualidades que nós encontramos em Moisés e que precisamos desenvolver para que também sejamos homens usados por Deus e grandemente, fortemente usados pelo Senhor. Não apenas homens comuns, mas homens que se destacam. Você quer ser um homem que se destaca? Você quer ser um homem reconhecido, um homem visto, um homem conforme o próprio nome, a própria nomenclatura homem já diz? Aprenda com Moisés. Vamos aprender com ele nessa noite. 3 coisas que aparentemente são simples, mas fazem toda a diferença na vida de um homem, de um servo de Deus, de um filho de Deus, que tem uma missão tão nobre, tão sublime, de proteger, de cuidar, de prover, de amar, de servir, de sustentar. Essas missões, esses papéis que Deus colocou para nós, homens, realizarmos, para sermos segundo o coração de Deus, homens usados por Deus. Vamos aprender essas 3 características da vida de Moisés.
A primeira lição que Moisés nos ensina através da sua própria vida, primeira característica para ser um homem usado por Deus, Moisés, ele sabe lidar muito bem com o seu passado. Moisés é um homem que sabe que está resolvido em relação ao seu passado. Olha o que diz o versículo 22 do mesmo capítulo 33 de Êxodo. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, Êxodo 1, 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 3. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. E o versículo 10 vai dizer: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés nasceu num cenário complicado. Ele nasce num cenário de morte, num cenário de extermínio. Se existissem os direitos humanos naquela época, a Organização das Nações Unidas ia cair em cima do Egito, ia cair em cima do faraó. As ONGs que existem por aí hoje, muito provavelmente, iriam fazer protestos pelo mundo todo, porque Moisés nasce num cenário de morte, num cenário de extermínio. Todos os meninos, essa era a ordem do faraó, todos os meninos, sexo masculino, ao nascer, têm que ser mortos pela parteira. Se não for pela parteira, pela próxima pessoa que estiver na casa. Nenhum menino hebreu pode crescer, só as meninas. Moisés foi escondido para não ser morto. Quando não dava mais para esconder, porque a criança ela muda a rotina de uma casa, e aí ele é colocado num cesto e colocado rio abaixo. Não vamos dizer que ele foi abandonado à sorte, porque sua irmã foi acompanhando de longe para ver o que acontecia, mas quase abandonado à própria sorte. Foi resgatado pela filha do faraó, que mesmo sabendo que ele era um menino hebreu, teve compaixão dele, achou o menino muito bonito, e a Bíblia diz que ele era um menino, uma criança muito bonita, né? Talvez parecido com um desses aqui que fizeram o nosso Momento Kids, que são crianças lindas que nós temos na Igreja Batista Nova Aliança. Moisés talvez fosse um menino assim. A filha de Faraó resolve criá-lo como seu filho. Ele foi chamado neto de Faraó, ou seja, filho da filha de Faraó. O texto da Bíblia vai dizer isso para nós. Moisés cresce num cenário totalmente diferente do cenário que ele nasceu. Ele cresce num cenário de luxo, estudando nas melhores escolas, acredito eu, na melhor universidade do Egito, não sei se existia, né? Mas estudando nas melhores escolas, aprendendo as leis, para ser talvez um oficial, para ser talvez um dos líderes, não o faraó, porque ele não era filho de sangue, mas um dos líderes, quem sabe, um dos imediatos do faraó, treinado para isso. E Moisés, nesse meio tempo, com certeza recebeu de sua mãe egípcia a informação de que ele era hebreu. E é claro, até pelas feições, né? O formato físico, ele sabia, de qualquer maneira ele saberia. Então imagino que desde cedo Moisés cresceu sabendo que ele não era egípcio, que ele era hebreu. Moisés então, um dia o sangue hebreu fala mais alto. Nós conhecemos bem essa história. Ele vê um egípcio oprimindo, maltratando um hebreu, e o seu sangue hebreu fala mais alto. Moisés ataca aquele egípcio e o mata, e ele precisa fugir. Aos 40 anos de idade, ele precisa se exilar no deserto. Essa história, essa breve história contada até aqui, já é motivo suficiente para uma pessoa talvez até desistir da vida. Poxa, eu nasci num cenário de morte. Eu tive a sorte de ser resgatado pela filha do rei. Depois eu descubro que eu não sou egípcio, que eu sou hebreu.
Aí eu descubro toda a minha história. E agora, quando eu tento defender alguém do meu povo, eu sou perseguido e eu tenho que fugir, eu tenho que me exilar. Ou seja, uma vida inteira praticamente perdida, 40 anos perdido. Tem que se reinventar no deserto. E viver no deserto não é fácil, irmãos. Deserto é deserto, não tem nada. Se exilar no deserto é sofrer, é uma vida dura, difícil. Moisés poderia entrar em depressão. Moisés poderia ficar se lamentando, poderia ficar reclamando, mas ele tem uma característica que todo homem usado por Deus precisa ter. Moisés sabe lidar com o seu passado. Ele não fica preso no passado. Ele não fica preso, agora ele está no deserto, ele não fica chorando e lamentando os tempos de luxo do palácio do faraó. Ele não fica chorando pela sua infância, a sua primeira infância perdida ali no meio de um cenário de destruição, por não ter passado os primeiros meses, os primeiros anos da sua vida na casa de seus pais. Ele não fica chorando, lamentando a sua sorte, todo o luxo e toda a riqueza deixados para trás. Não, Moisés ele sabe lidar com o seu passado. Se queremos ser homens de Deus, fortes, valorosos, instrumentos poderosos nas mãos do Pai, é preciso vencer qualquer fantasma do passado. Claro que existem coisas na nossa vida que jamais serão apagadas, que jamais serão passadas por cima, mas o que não pode ser mudado precisa ser superado. Infelizmente, existem homens que são com suas vidas paralisadas por causa de tristezas e traumas e problemas do passado que ele não conseguiu resolver e com isso não consegue seguir em frente. A sua vida fica travada, a vida da sua família fica travada, a vida dos seus filhos fica travada, a vida da sua esposa fica travada porque você está travado, agarrado em coisas do passado. Quer ser um homem usado por Deus, um grande homem de Deus? Aprenda a resolver o seu passado. Viver atormentado por fatos passados, por coisas passadas, desvia as nossas energias, para que nós não tenhamos força para lidar com o presente e para projetar o futuro. Como homens de Deus, precisamos compreender que aquilo que não pode ser mudado não merece o empenho da nossa força. Nós não podemos mudar o passado, podemos mudar o futuro, podemos pensar no presente, consertar as coisas erradas que fizemos, não voltar a fazê-las e deixar o passado no lugar que ele precisa estar, nas lembranças. Grandes homens de Deus não são presos, não são amarrados ao passado, não lamentam uma sorte melhor que tinham, não lamentam uma sorte pior que tinham. Eles olham para o passado apenas como lembrança e eles vivem olhando para frente. Moisés seguiu em frente. Moisés não lamentou, ele não ficou preso. A sua vida agora é no deserto, é ali que ele vive agora e é ali no deserto que ele precisa ser um homem usado por Deus. É ali no deserto que ele precisa ser homem na plenitude da palavra. É ali no deserto que a vida de Moisés vai acontecer plenamente. Ele tem essa convicção. O Egito ficou para trás. O Egito já está resolvido. É passado. Não vai amarrar a vida de Moisés. Ele agora tem uma nova vida, uma nova experiência e agora ele vai dar o seu melhor onde ele está, no deserto. Quais são as experiências passadas que têm te prendido? Quais são as experiências passadas que têm te atormentado, que você ainda não superou? Quais são os fantasmas que você carrega? Traumas, perdas, desilusões, decepções? O que tem no seu passado que ainda não foi consertado e que está impedindo você de seguir em frente? Talvez falta de perdão. O que te amarra?
O que te prende? Talvez pecado não confessado. O que tem no seu passado que está te atrapalhando? Jesus quer te libertar do seu passado hoje. Quer tirar você dessa prisão por causa das coisas que ficaram lá atrás e te colocar no rumo de seguir em frente, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele quer colocar você nesse caminho. Saia do passado. Aprenda com Moisés. Não fique preso no passado. Siga em frente. É assim que um homem comum se torna um homem fortemente usado pelo Senhor, pelo nosso Deus. Mas a segunda característica de Moisés, além de estar muito resolvido em relação ao seu passado, Moisés não é apegado ao seu presente. Olha o que diz Êxodo capítulo 3, versículo 7 e o versículo 10. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto estão sofrendo. Vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Parece até brincadeira, né? Moisés resolveu o seu passado. Os seus 40 anos vividos no Egito, ele conseguiu deixar lá atrás. Não faz mais parte da sua vida, dos seus esforços. Ele não pode mudar nada daquilo. Ele deixou no passado. Agora, se passaram outros 40 anos. Moisés já viveu 40 novos anos no deserto. Mas ele já tinha 80 anos. Ele já é um idoso. Ele já tem uma vida construída no deserto. O que ele deixou para trás, ele conseguiu talvez recuperar, reconstruir, não da mesma forma, mas Moisés se reinventa. Ele tem agora uma nova vida, novos sonhos, novos planos, novos projetos. A sua vida está encaminhada. Moisés venceu todo o seu passado, se estabeleceu, se casou, tem 2 filhos, tem um rebanho para cuidar, tem uma casa para sustentar, tem uma família, tem uma esposa chamada Zípora, tem 2 filhos, um chamado Gerson, o outro chamado Eliezer. Moisés está estabelecido. Além de tudo que Moisés constrói nesses 40 anos vivendo no deserto, o seu sogro, Jetro, só teve filhas. E Moisés se casou com uma delas. E Moisés teve 2 filhos homens. E pela lei, pelos costumes da época, pela lei daquela época, Moisés seria o único herdeiro legítimo do seu sogro, que provavelmente tinha um bom recurso. Moisés não tinha motivo nenhum para deixar o deserto agora. O presente de Moisés é um presente excelente. É uma zona de conforto. E sair dessa zona de conforto para ir atrás de algo que já ficou no passado, que se chama Egito. Mas Moisés é um homem que foi usado por Deus por causa das suas características. Moisés não fica apegado ao seu presente. Ele sabe que embarcar no chamado de Deus traria para ele muitos desafios. Ele sabe que isso geraria uma necessidade de mudança enorme. Mudança de lugar, mudança com família, novos planos, novos projetos. Começa tudo de novo, deixa a casa para trás, deixa parente para trás, deixa tudo para trás. Moisés sabia de tudo isso, mas ele não é apegado com o seu passado, mas ele é um homem comum. E como homem comum, ele tem incertezas, ele tem questionamentos. Moisés argumenta com o Senhor. Ele já é um homem experiente, ele não é um menino inconsequente, ele é um senhor de 80 anos, vivido, experimentado.
Moisés argumenta com o Senhor: Senhor, mas e se eu for, eles não acreditarem? Mas o que vai acontecer? Manda outro, eu não sei. Ele argumenta com o Senhor e demonstra uma certa insegurança, mas a sua insegurança não tem nada a ver com o seu presente. Moisés, ele não fica preso à sua situação atual, à sua zona de conforto. Deus tem um chamado, um propósito, uma missão para você, homem, assim como ele tinha para Moisés. Deus tem uma missão para você. Deus quer que você se levante do seu lugar, que você saia dessa zona de conforto do seu presente e vá em direção à obediência. Deus quer que você tome uma postura diante dele, uma postura de obedecer ao Senhor e de demonstrar para as pessoas, para a sua família, para a sua casa, para todos que estão em volta, a firmeza de um homem que obedece ao Senhor, a firmeza de um homem que tem a sua vida dirigida pelo Senhor, a força de um homem que se deixa usar por Deus. Homens de verdade são fortes, são lutadores, são firmes nas mãos do Senhor. Esse é o grande diferencial de ser um homem de verdade. Toda a força do guerreiro que Deus colocou no homem volta-se para o domínio dele. Moisés obedece ao Senhor. Moisés vai em direção à obediência. Moisés, ele sai daquela zona de conforto, ele não se conforma com esse século, como a Bíblia nos ensina: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Moisés renova o entendimento e obedece, ele vai obedecer ao Senhor, ele vai em direção à obediência. Este é o meu, esse é o seu papel, é isso que Deus quer de nós, é isso que a nossa família quer de nós, é isso que nossas esposas, nossos filhos querem de nós, é isso que vai transformar essa sociedade corrompida que nós vivemos. Homens firmes que se deixam usar pelo Senhor. Mas em terceiro lugar, Moisés tem uma outra característica. Ele é bem resolvido com o seu passado. Ele não se prende ao seu presente. E ele não tem medo do futuro. Êxodo capítulo 4, versículo 20. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Egito é o lugar do sofrimento. O Egito é o lugar da opressão. O Egito é o lugar da morte. O Egito é o lugar da incerteza. O Egito é o lugar da falta de segurança. O Egito é o lugar da vergonha. E Moisés, ele não abandona a sua família. Ele põe a sua esposa e os seus filhos sobre um jumento e vai em direção ao Egito sem temer o futuro. Ele já está resolvido com o seu passado. O presente, o conforto não o prendeu. E ele segue rumo ao futuro sem temer. Ele vai à frente, levando na mão a vara de Deus, protegendo a sua casa, protegendo a sua família, disposto a lutar, mesmo aos 80 anos, disposto a fazer o que for necessário para obedecer ao Senhor. Moisés deixa para trás tudo que ele havia construído, mas ele segue disposto a se reinventar mais uma vez, a se reorganizar novamente. Mais uma vez Moisés vai ter que se adaptar, mais uma vez Moisés vai ter que se posicionar. Parece que de 40 em 40 anos acontece algo na vida de Moisés e ele precisa se posicionar. Ele não teme o que está por vir, porque ele sabe que aquele que o estava enviando é fiel. O futuro não preocupa. O futuro não está nos planos
de preocupações de Moisés. Parece que ele estava já na sua mente, no seu coração, vislumbrando e vivendo as palavras que Jesus diria muito tempo depois, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Assim Moisés segue vivendo um dia de cada vez, sem temer o que está por vir. Um homem usado por Deus, ele não é um super-homem. Ele tem dúvidas, ele tem incertezas. Moisés argumentou algumas vezes com o Senhor. Mas ele é um homem que tem a coragem de se dobrar diante do Senhor do universo. Ele é uma pessoa que tem a coragem de reconhecer que sem Deus nós não temos futuro. Sem Deus nós não temos esperança. Sem Deus nós não temos nada. Moisés sabe disso. Ele vai em direção ao futuro sem medo, porque ele sabe que Deus está com ele no seu caminho. Moisés não olha para trás em nenhum momento. Ele segue firme, confiante, queixo erguido, com a vara do Senhor na mão, levando a sua família, liderando, mostrando o caminho, indo na frente, como um homem do Senhor, um homem de verdade, fortemente usado por Deus, precisa fazer. Quantos homens hoje precisam começar a ir com as suas famílias em busca do Senhor, ir para os cultos, ir para o evangelismo, ir para a comunhão com Deus, com a igreja, ir para a obediência, não mandar a sua família, não ficar para trás, mas ir à frente, abrindo o caminho, mostrando que ali tem um homem usado por Deus, fortemente usado por Deus, que recebeu poder, que recebeu graça, que recebeu força para liderar e para mostrar o caminho que Deus deseja para a sua família. É assim que Moisés segue. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, a palavra de Deus vai falar da armadura do cristão. Moisés não tinha lido esse texto ainda, mas ele está convicto, ele está seguro que a armadura de Deus o protege. Ele está seguro quanto aos ataques, quanto aos perigos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Parece que Moisés estava ouvindo essas palavras, mesmo que tenham sido escritas muitos e muitos anos depois. Como tem sido a sua vida e a sua postura em relação ao futuro? Faça um compromisso com o Senhor. Tenha coragem para tomar a decisão de obedecer e seguir em frente. Fé para vencer as possíveis incertezas. O que te segura? O que te prende e que não deixa o futuro acontecer à sua frente? Há algo que você esteja vislumbrando no seu futuro e que esteja sendo impedido? Será que algo está por acontecer e não acontece por causa do medo?
Medo do sustento, como eu vou me sustentar, como minha família será sustentada. Medo da falta de solidez, da falta de chão firme para pisar. Medo dos perigos, medo do que os amigos, a sociedade pensará de você. O que será que tem lá na frente? O que você imagina que tem lá na frente que tem te impedido de ir até lá? Quero convidar você nessa noite a ir até a cruz de Cristo e deixar lá toda a ansiedade, toda a preocupação e a insegurança em relação ao amanhã e permitir-se ser usado por Deus. Moisés foi usado não porque ele era especial. Moisés foi usado não porque ele era queridinho de Deus. Não. Moisés foi usado porque ele tinha características de um homem que se deixa ser usado. E essas características, entre elas estão saber lidar bem com o seu passado, não ser apegado ao seu presente e não ter medo do futuro. Homens assim existem, mas poderiam existir mais. Estão em falta. É necessário que existam mais homens valorosos. É necessário que existam mais homens que assumam a sua responsabilidade diante de Deus, de líderes guerreiros que lutam nas regiões espirituais contra as maldades desse mundo, que lutam no evangelismo, que lutam na pregação da palavra de Deus, visando transformar esse mundo tão difícil pela obediência à palavra do Senhor. Não pense que existem outros homens que podem fazer isso. Seja você esse homem usado por Deus. Seja você esse homem pronto para obedecer em qualquer circunstância. E que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Logo em seguida, o Ministério de Louvor ainda estará cantando uma música em adoração ao nosso Deus e o nosso culto estará encerrado. Quero, desde já, agradecer cada pessoa que está conosco, mesmo que o seu nome não tenha sido lido ou falado, talvez você entrou depois, mas fica ali registrado, está ali registrado no vídeo e com certeza você entra na nossa lista de oração. Você, a partir desse momento que você começa a participar conosco, você também é Igreja Batista Nova Aliança e nós louvamos a Deus pela sua vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, queremos te louvar e te adorar porque o Senhor falou conosco mais uma vez, porque a tua palavra sempre fala conosco. E queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor consolide no nosso coração, no coração de cada homem, a necessidade da firmeza espiritual, a necessidade da força espiritual, a necessidade de nos dobrarmos cada vez mais diante do teu poder, da tua autoridade, porque quanto mais nos submetemos ao Senhor, mais fortes somos para viver nesse mundo. Ó Pai, que hajam homens segundo o coração do Senhor, que não tenham prisões em relação ao seu passado, que não tenham amarras em relação ao seu presente, que não tenham medo e ansiedade em relação ao seu futuro, mas que vivem de acordo com o ensinamento da tua palavra e de acordo com o que o Senhor tem planejado, o que o Senhor tem de missão, o que o Senhor tem de propósito para as suas vidas. Abençoe-nos, ó Pai, nos dê um domingo, um restante de noite abençoado, uma semana próspera, uma semana de realizações, uma semana feliz na presença do Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que esteve conosco até aqui. Obrigado por todos aqueles que o Senhor trouxe para ouvir a palavra do Senhor e para cultuar ao Senhor juntamente conosco. É a oração, Pai, que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém
Que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o Israel de Deus, nos 4 cantos desse planeta, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.